Vamos de videoaula do tapete Nanda. Esse tapete, gente, é maravilhoso. Trouxe aqui todas as cores que eu utilizei para estar mostrando para vocês. Mas, claro, vocês podem se divertir aí com as cores, abusar mesmo das cores. Trabalhei aqui com cabaré, o verde gramado. O meu aqui, gente, é o bege da Eco Brasil, cinza da LM, que na verdade é o meu chumbo maravilhoso, e o azul marinho também da Eco Brasil. O tapete ficou medindo, gente, 62 centímetros por 44, pesando 345 gramas. Fiz aqui o meu parzinho já e produzi com a agulha 4.0, tá? 4.0 da Círculo e a tesoura para arremates. Gente, a videoaula tá maravilhosa, tá sendo aí para vocês desde a base de lacinho até a finalização. Tapete super econômico no fio 8. Então, bora produzir com fio vermelho. Aqui eu vou pegar o cabaré. Vou iniciar fazendo a minha laçadinha inicial, que é somente um E, aqui passando com a agulha o fio. E aqui nós já vamos subir 6 correntinhas no total. 1, 2, 3, 4, deixa eu vir aqui um pouquinho mais perto de vocês. 5, 6. 6 correntinhas. Uma laçadinha na agulha, vamos descer na primeira, segunda, de cima para baixo, ó. 1, 2, na terceira correntinha eu volto fazendo um ponto alto. Vamos subir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vamos dar a nossa laçadinha e contar do primeiro até o terceiro, até a terceira correntinha. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui mesmo na terceira, entramos e fazemos um ponto alto. Nós vamos fazer isso, gente, durante 5 motivos. Vocês estão vendo aqui que ficou um motivo aqui de 2 pontos altos? Desse jeito, a gente vai fazer 5 bloquinhos desses. Vamos fazer mais 3 vezes para dar 5 aqui. Eu vou fazer o meu e já volto. Prontinho, finalizei. A gente ficou, então, ó, com 5 bloquinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Agora, nós vamos subir novamente 6 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laçando o fio, nós vamos entrar dentro desse nosso bloquinho. Cada bloquinho desse, ó, ele tem uma abertura do nosso ponto alto e das correntinhas. E a gente vai laçar e entrar aqui e formar as 3 laçadinhas do ponto alto. Só que aqui a gente não vai puxar todo o ponto alto, a gente vai fazer o seguinte: entrar puxando aqui o nosso fio e entrar dentro do nosso ponto alto puxando 2. E vamos deixar desta forma. Uma laçadinha, entramos novamente dentro do nosso bloquinho, puxamos 3 laçadinhas para um ponto alto e vamos fechar somente com 2 correntinhas. Novamente, formando o nosso terceiro ponto alto, vamos laçar o nosso fio e puxar apenas 2 laçadinhas. Pronto, nós temos 3 pontos altos sem fechar. Vamos puxar o nosso fio e fechar todos de uma vez aqui. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos, fechando só 2 laçadinhas. E no final, vamos puxar todas as laçadinhas de uma vez. Assim, a gente ficou com um bloquinho, ó, de 3 pontos altos fechados somente nas últimas laçadas. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer 2 correntinhas e novamente nós vamos fazer os 3 pontos altos com o fechamento no final dos mesmos. Então, vamos lá. Vamos entrar fazendo um ponto alto, puxar 2 laçadinhas, outro ponto alto, puxar 2 laçadinhas, outro ponto alto. Vamos puxar 2 laçadinhas e fechar todas elas. Olha que coisa mais linda que ficou. Agora, sem correntinha nenhuma, claro, se o seu ponto for bem fechado, vai precisar de uma correntinha aqui para ele não ficar emborcado. Mas, se você
tá tudo certo pra você, não vai precisar de correntinha, não vamos fazer nenhuma, então, eu não vou precisar fazer, no caso. E vou entrar aqui no nosso próximo bloquinho, fazendo 3 pontos altos fechados somente com as 2 primeiras laçadinhas, novamente. E assim, gente, nós vamos fazer durante todo esse nosso trajeto, até chegar ali no final, ó, 3 pontos altos, puxados todos juntos, olha. Aqui a gente vai fazer até o nosso último bloquinho. Depois eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui o meu e eu já volto. Prontinho, ó, nós fizemos aqui a nossa primeira carreira, então, dos bloquinhos. Fechamos aqui nossos últimos 3 pontos altos e agora vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos contar aqui, ó, das nossas correntinhas iniciais, 1, 2, na terceira correntinha, nós vamos entrar dentro dela e fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos aproveitar e esconder esse fiozinho que ficou aqui atrás, ó. Como que eu irei fazer? Como ele tá aqui desse lado, eu vou empurrar ele pra frente aqui do nosso fio e fazer uma correntinha em cima dele. Vou passar para o outro lado agora, ó, e fazer uma correntinha em cima dele. Vamos passar agora pro próximo lado, pro outro lado, e mais uma correntinha. Aqui, então, fiz 3 correntinhas no total, igual aqui este início. E agora, nós vamos repetir novamente todos os nossos lacinhos, que aqui é a base de lacinho, né, meus amores? Vamos, então, entrar aqui dentro, fazendo 3 pontos altos fechados. 1, 2, 3 pontos altos fechados somente nas 2 primeiras correntinhas. E agora, vamos fechar todos eles. 2 correntinhas de separação e vamos fazer o nosso próximo laço. E assim, vamos prosseguir até chegar no final dos nossos 5 lacinhos. E quando eu conseguir voltar, eu mostro pra vocês como que a gente vai aí dar continuidade. Agora, nós já finalizamos todos os nossos lacinhos. Aqui, cheguei no final. Irei fazer 3 correntinhas de subida. E vou contar aqui, ó, das nossas correntinhas iniciais. De baixo pra cima, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira, vou entrar fazendo um ponto baixíssimo. Isso mesmo. Agora, entrarei aqui dentro do nosso primeiro espaço, fazendo novamente um ponto baixíssimo, e eu já posso cortar o meu fio. Cortando, então, agora o nosso fio, nós já vamos passar para a próxima cor, que é onde a gente vai entrar com o nosso verde gramado, ó. Vamos entrar e eu vou ensinar vocês como que eu faço para camuflar aqui, né, a próxima cor. Eu pego sempre a próxima cor e eu coloco atrás do nosso fio de arremate, ó, tá vendo? E é um tanto bom, tá, gente? Porque aqui eu vou amarrar. Passei aqui por detrás do nosso fio que está a nossa peça. Vou pegar o fio vermelho, ó, tá bem distinto, vocês vão conseguir ver bem. E vou fazer aqui, ó, uma laçada pra trás. Fazendo essa laçadinha pra trás, eu já puxo o fio verde, deixo aqui, ó, puxo atrás do fio verde, deixo bem rente aqui o nosso arremate. E aqui eu faço um laço. Viram? Puxo bem e aqui eu já vou iniciar a minha próxima carreira. Vou puxar o fio aqui dentro e vou iniciar a nossa próxima carreira. Aqui, então, eu vou puxar o meu fio e subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu já vou escondendo, ó, o que sobrou. Um ponto alto dentro do nosso bloquinho. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos novamente aqui dentro do nosso bloquinho. Vou ter que puxar o fio aqui, que ele embolou. Aqui, mais 2 pontos altos, isso mesmo.
Então, aqui dentro do nosso bloquinho, nós vamos ficar com 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, é 2 pontos altos, 4 pontos altos, 6 pontos altos separados por 2 correntinhas em 2 motivos. Uma correntinha. Agora, nós vamos entrar dentro do nosso lacinho, que onde tem 2 correntinhas, fazendo 3 pontos altos. Isso mesmo, ó. 2, 3 pontos altos. Uma correntinha. Próximo bloquinho, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos novamente. Aqui a gente vai percorrer desta forma até chegar lá no final, onde nós vamos fazer novamente igual a gente começou. Passaremos pelos nossos 5 lacinhos para fazer aqui a nossa folhagem, né? Que é a folhagem da nossa peça. Então, aqui os últimos 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Vou entrar aqui, ó, novamente nos nossos 3 pontos altos finais, fazendo 2 pontos altos. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui a gente vai fazer mais 2 pontos altos, totalizando 6 pontos altos. Agora, aqui, pra gente passar pro próximo espaço, uma correntinha. E vamos novamente fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos... Opa! Aqui a gente vai passar pra trás, pra já ajudar a esconder, e 2 pontos altos. Então, assim, a gente vai percorrer da mesma forma aqui agora, neste espaço aqui. Fizemos já essa parte, agora a gente vai duplicar, fazendo a mesma coisa do outro lado. Quando eu finalizar aqui, eu volto pra falar pra vocês o que a gente vai fazer a seguir. Prontinho, finalizei aqui, ó, meu outro lado. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou contar da primeira correntinha até a terceira e vou entrar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui até o nosso espaço de 2 correntinhas e vou entrar fazendo um ponto baixíssimo ali dentro também, alargar o meu fio e aqui eu já vou cortar para vir com a próxima cor. Prontinho, já que fiz o meu encaixe da nova cor, vocês já viram como eu faço. Vou entrar, então, aqui fazendo 3 correntinhas para subida, fazendo aqui o tamanho de um ponto alto. Dentro das nossas 2 correntinhas, vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. Aqui, gente, é só 3 pontos altos, tá? Dentro dos espacinhos separados por uma correntinha. Não tem mistério. Vão ser 3 pontos altos separados por uma correntinha até o final da carreira, tá? Tanto aqui na nossa parte reta quanto na nossa parte oval, tá? Então, vão ser só 3 correntinhas separadas por 3 pontos altos, um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando eu finalizar aqui, eu volto para mostrar para vocês qual vai ser a nossa próxima carreira. Prontinho, meus amores. Agora, vem a explicação aqui do nosso tapete, porque ele é oval. E como ele é oval, ele vai fazer aqui uma volta para a minha esquerda, tá? E aqui ele vai ir também para a esquerda, ele sempre vai vir aqui de assim, tá? E o que acontece? Se ele vai vir de assim, eu não posso começar aqui no nosso bloquinho do meio, tá? Eu não posso começar aqui, eu tenho que começar aqui no nosso
o nosso penúltimo carrinho aqui de 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós vamos ficar com esses 3 bloquinhos, vamos fazer o aumento. Nesse segundo aumento, nesse terceiro aumento, nesse quarto aumento e nesse quinto aumento. Porque aqui eu vou fazer um leque com 5, vão ser 5 leques, tá bom? Então, aqui a gente já vai começar o nosso bloquinho de 3 pontos altos fazendo aumento. Mas a gente só vai iniciar ele aqui nos 3 pontos altos, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha. Vamos fechar o nosso primeiro, segundo, terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Aí, aqui a gente não vai fazer 3 correntinhas, nós vamos entrar no nosso próximo ponto alto, fazendo ponto baixíssimo. E aqui a gente sobe 3 correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto. Espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro dele. E assim a gente fecha com um bloco de 4 pontos altos. Aqui a gente tem 3, aqui a gente vai ter 4. Então, uma correntinha, vamos aqui voltar para a nossa parte reta, que agora é a nossa parte reta, e vamos fazer 3 pontos altos dentro do nosso espacinho. Uma correntinha, 3 pontos altos dentro do nosso espacinho. 2, 3. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos novamente. 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha e próximo espaço, 3 pontos altos novamente. Agora, a gente chegou no nosso último ponto alto da parte reta, né? Que a gente vai falar a parte reta, mas aqui a gente já vai começar a nossa parte oval. Então, aqui, como eu falei pra vocês que nós não iniciaríamos com 3 correntinhas em cima das 3 correntinhas, a gente vai fazer da mesma forma aqui. Então, aqui, ó, no nosso primeiro ponto alto, nós não vamos trabalhar, nem aqui no nosso espaço, nós vamos pegar esse bloquinho, vamos contar o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. No espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos de aumento. E aqui, uma correntinha. Novamente, vamos pular um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto. Lembra que são 5 leques, próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui, então, a gente vai fazer 5. E no espaço, 2 pontos altos com aumento. Uma correntinha. Aqui no nosso ponto alto, não iremos fazer, então vai ser próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro da nossa correntinha, os nossos aumentos com 2 pontos altos. Uma correntinha. Vamos pular o nosso primeiro ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. 2 pontos altos dentro da nossa primeira correntinha, como aumento. Uma correntinha, primeiro ponto alto, vamos pular. Segundo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. No nosso espacinho, 2 pontos altos. E aqui, gente, nós já formamos os nossos 5 leques. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 leques. Então, agora nós vamos passar para a nossa parte reta, fazendo novamente aqui os 3 pontos altos juntos, né, nos nossos bloquinhos, tá? Separados sempre por uma correntinha. E aqui, quando a gente chegar nos nossos últimos 3 pontos altos da parte reta, nós vamos fazer como a gente fez aqui. Então, agora é só repetição. Chegando aqui, eu volto para continuar com vocês. Meus amores, cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha, contar da primeira, segunda, terceira correntinha, eu entro com um ponto baixíssimo e alargo já aqui
a minha argola. Entro no próximo ponto alto, nas nossas duas argolinhas de trás pra frente, ó. Entrei aqui nas nossas duas argolinhas e vou puxar o meu fio aqui pra trás, ó. Puxei, ficou aqui pra trás. Dou uma ajeitadinha neles aqui. E agora, eu entro pela frente do nosso ponto alto, puxando o fio e assim formando o nosso ponto baixo. Puxei as laçadas, 2 correntinhas para a altura de um ponto alto, e vocês lembram que eu estou começando aqui, ó, por um aumento já. Então, aqui nós vamos entrar no próximo ponto alto com um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto. Na nosso espacinho, nós fazemos 2 pontos altos de aumento, ó. Uma correntinha, e agora nós já vamos entrar na nossa parte reta novamente, para chegar aqui e nós fazermos a mesma coisa, porque os nossos leques é de aumento, tá? Nós vamos pular aqui o primeiro ponto alto, entrar no segundo ponto alto, e aqui no final, na nossa argolinha, a gente vai fazer 2 pontos altos com aumento. Então, vamos lá. Próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. Próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação. Próximo espaço, 3 pontos altos. Opa. 1, 2 e 3. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Aqui vai ser sempre dessa forma, tá, gente? 3 pontos altos nas nossas argolinhas. Agora, nosso último bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente... Opa, uma correntinha. Agora, nós chegamos aqui no nosso primeiro leque. Vamos pular o primeiro ponto alto e o próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E na nossa argolinha, 2 pontos altos de aumento. E assim, nós vamos percorrer por 5 vezes. Uma correntinha, vamos pular o nosso primeiro ponto alto, segundo ponto alto, um ponto alto. Terceiro ponto alto, quarto ponto alto, ponto alto. No nosso espaço, 2 pontos altos de aumento. Uma correntinha de separação, vamos pular aqui o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do nosso espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha. Aqui nós temos o nosso ponto alto, nosso primeiro ponto alto a gente pula, no segundo ponto alto, um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto. No nosso espacinho, 2 pontos altos de aumento. Uma correntinha, vamos pular o nosso primeiro ponto alto, e no próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E 2 pontos altos de aumento. E agora, nós vamos voltar para nossa parte reta, fazendo a mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, tá? Agora, é só repetição. Parte reta, 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, nos nossos aumentos, sempre pulando o primeiro ponto alto. E no final, que quando a gente chega no nosso espacinho, 2 pontos altos de aumento. Vou fazer o meu e quando eu voltar, eu mostro pra vocês. Finalizado, então, aqui, meus amores, ó, terminei o nosso último leque, lembrando que são 5 leques, tá? Uma correntinha de separação, vamos contar aqui as nossas 2 correntinhas, na segunda correntinha, nós vamos entrar fazendo um ponto baixíssimo.
E aqui a gente pode entrar dentro do nosso próximo ponto alto, fazer um ponto baixíssimo, alargar o nosso fio e aqui nós já vamos cortar. E vamos passar para a próxima cor. Pronto, meus amores, já coloquei aqui a próxima cor, então nós vamos entrar dentro do nosso ponto alto aqui e fazer 3 correntinhas subindo, formando aqui o nosso primeiro ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E sempre escondendo aqui os nossos fios, tá? Os nossos fios que sobraram. Dentro agora aqui do nosso espaço, vamos fazer, então, os nossos aumentos, que são 2 pontos altos aqui dentro do espaço, formando assim o nosso último leque aqui da nossa parte oval. Opa, nossa parte oval. Agora, nós vamos entrar de novo na parte reta e vamos fazer aqui 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, gente, eu vou falar pra vocês, nós vamos fazer só repetição aqui na nossa parte reta. Nós vamos utilizar, fazendo aqui 3 pontos altos separados por uma correntinha. E na nossa parte oval, nós vamos fazer os nossos aumentos nos nossos leques, tá? Aqui eu tenho já um tapete pra mostrar pra vocês. E olha só como vai ser. Aqui eu já tenho a minha base, e aqui eu já tenho o cinza e o azul, que é o nosso bico. Eu irei fazer até aqui da nossa última carreira, que é só repetição. São, na nossa parte reta, 3 pontos altos separados por uma correntinha e sempre a mesma quantidade de ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no espaço reto vai ser sempre 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui no final vai ser 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui na nossa parte oval, ela sempre vai vindo curvando para cá por conta dos nossos aumentos. Lembrem-se, é sempre pulando o nosso primeiro ponto alto, no segundo ponto alto a gente inicia, e quando a gente chega no nosso espacinho, são 2 pontos altos juntos para fazer o aumento. Vou fazer até aqui e depois eu volto para fazer o bico com vocês, tá? Vou continuar, vocês continuam daí, quando eu voltar, eu venho explicando aqui a nossa parte, que é o bico, tá? Vou fazer, vocês também fazem, e é isso, meus amores. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês compreendam bem, mas logo eu volto pra mostrar pra vocês como eu fiz. Ah, vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? 6 carreiras pra dar o comprimento aí que eu falei pra vocês que fica o tapete. São 6 carreiras. Caso vocês queiram aumentar, podem aumentar fazendo 7 ou 8 carreiras, sem problemas nenhum. Aqui no meu caso, vão ser 6 carreiras, tá? Tirando a base. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, só com os barbantes coloridos, que é o chumbo e o azul, tá bom? Prontinho, finalizei aqui, fiz as minhas 5 carreiras no chumbo e uma carreira no azul marinho. Aqui, então, já fiz uma correntinha, vou contar da primeira, segunda, na terceira correntinha, eu vou entrar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso bico. O nosso bico tem 3 carreiras. Então, vamos começar com a primeira. Aqui, no próximo ponto, eu vou entrar fazendo um ponto baixíssimo novamente. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Então, aqui no nosso terceiro ponto alto, nós vamos subir 3 correntinhas. Entrar no mesmo ponto de base, fazendo um ponto alto. 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base, olha só. Assim, a gente vai ficar aqui, ó, com um lequezinho. Agora, nós vamos pular aqui, ó, 2 pontos altos, entrar no terceiro ponto alto fazendo um ponto alto. Mais um ponto alto dentro do ponto alto de base. Uma correntinha, 2 correntinhas para separar. Dentro do mesmo ponto de base, mais 2 pontos altos. Agora, vamos pular, então, 2 pontos altos no próximo ponto alto.
um ponto alto, outro ponto alto dentro do mesmo ponto de base, duas correntinhas de separação e mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto alto. Próximo ponto alto, nós pulamos, o próximo ponto alto nós vamos pular também. Vamos entrar aqui dentro desse nosso espacinho, fazendo 2 pontos altos, duas correntinhas e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Gente, não estou fazendo correntinha nenhuma, tá? Para separar estes leques, é apenas leque e leque. Então, agora, vamos laçar a linha na agulha e vamos passar para o nosso próximo espaço, fazendo aqui 2 pontos altos. Duas correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, a nossa parte reta, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Aqui são 2 pontos altos separados por 2 pontos altos, até nós chegarmos na nossa parte oval. Então, essa parte reta a gente vai fazer da mesma forma. Depois que eu chegar na parte oval, eu venho pra falar com vocês. Chegando, então, na parte oval, aqui, meus amores, olha só, fiz os meus 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, nosso último espaço, e agora a gente vai fazer os mais 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui, nós vamos sempre pular 2 pontos altos. Então, o primeiro ponto alto a gente vai pular, o segundo ponto alto a gente também vai pular. No terceiro ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto alto. Vamos agora pular 1, 2, no nosso terceiro ponto alto, um ponto alto, outro ponto alto, formando 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo ponto alto. 1, 2, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo ponto de base, 2 correntinhas, e dentro do mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Agora, no nosso leque, nós temos 2 pontos altos de base e um espacinho. Então, a gente vai fazer dentro desse espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do espaço. Com essa contagem de pontos, meus amores, a gente vai fazer desta forma, né? Se você fez da mesma forma que eu, aqui com 6 carreiras, você vai fazer dessa mesma forma aqui, pulando 2 pontos altos e vai dar certinho lá no final. Então, vai ser sempre pulando 2 pontos altos de base que você vai formar aí a sua passada na parte oval. E a parte reta, lembrando, é sempre os mesmos pontos na parte reta, tá? Dentro dos espacinhos. Chegando aqui, eu volto para falar com vocês. A gente vai fazer a mesma coisa aqui que a gente fez nesse, vamos fazer nos 5 leques e vamos passar pela parte reta até chegar aqui da mesma forma. Agora é só repetição. Vou fazer aqui e já volto para falar com vocês para a gente passar para nossa segunda carreira do bico. Finalizado, então, aqui, meus amores. Finalizado não, irei finalizar com vocês. Vamos agora, ó, como eu já fiz o meu último leque, vou contar da primeira, segunda, na terceira correntinha eu entro fazendo um ponto baixíssimo. Vou caminhar agora entrando no próximo ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo, e dentro do nosso leque, com duas correntinhas, eu faço um ponto baixíssimo novamente. E aqui dentro eu vou repetir o nosso leque. Nós vamos, então, fazer 3 correntinhas, um ponto alto dentro das 2 correntinhas, 2 correntinhas para subir e mais 2 pontos altos. Agora, é só repetição, tá? Nós vamos fazer, de novo, leque sobre leque, durante toda a nossa carreira, ó. Aqui, sem correntinha nenhuma, nós vamos entrar no próximo espacinho, fazendo 2 pontos altos, separados por uma, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos.
E assim nós vamos percorrer durante todo o nosso e assim nós vamos percorrer durante toda a nossa carreira, fazendo leque sobre leque da mesma forma que a gente fez a primeira carreira. Vamos continuar aqui e quando eu chegar no final eu volto para mostrar para vocês como vai ser a nossa terceira e última carreira. Prontinho, meus amores, finalizado. Agora, então, a gente vai contar da primeira, segunda, terceira correntinhas e vamos entrar fazendo aqui um ponto baixíssimo. Vamos andar até o nosso meio do nosso leque. Então, um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo dentro do nosso leque. Agora, nós vamos fazer novamente leques, tá? Mas os leques terão os picôs, que é a nossa última carreira. A gente no fim. Chegamos, então, no final aqui do nosso tapete. Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas. Opa, deixa eu ajeitar aqui. 1, 2, 3 correntinhas. Entraremos dentro do nosso espaço fazendo 2 pontos altos. E aqui, ao invés de fazermos 2 correntinhas, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas e voltaremos dentro dos nossos pontos altos, fazendo um ponto baixo. E agora, nós voltamos para o nosso espaço, fazendo 2 pontos altos, formando assim o nosso leque com o picô. Agora, sem correntinha nenhuma, vamos para o nosso próximo leque, fazendo 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas e dentro do nosso último ponto alto aqui, ó, vamos pegar dentro da correntinha e dentro do ponto alto são 2 laçadinhas e vamos puxar um fio fazendo o ponto baixo. 2 pontos altos dentro do nosso espacinho formando leque. E assim a gente vai fazer durante toda a nossa volta. São 2 pontos altos separados por um picô. Olha só que coisa mais linda que ficou. Vou fazer aqui no meu, vocês fazem aí, e quando eu finalizar, eu volto para mostrar para vocês. Finalizando, então, aqui, meus amores, eu tenho o meu último leque. No meu último leque, nós vamos fazer a mesma coisa. 2 pontos altos. 3 correntinhas, voltando no nosso último ponto alto, fazendo um ponto baixo. Ponto. E agora, mais 2 pontos altos dentro do mesmo leque. E para finalizar, nós vamos contar da primeira, segunda, na terceira correntinha. Vamos fazer um ponto baixíssimo nele, uma correntinha para o arremate, vamos alargar o nosso fio e aqui a gente já pode cortar. Vou adentrar aqui este fio para ser colocado lá para trás, ó, eu venho aqui atrás, entro no próximo ponto alto, pego o fio aqui da frente e puxo ele para trás para facilitar o meu arremate. E assim a gente finalizou aqui o nosso tapete. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.